Boa noite. Mais uma live. Vamos aguardar todos entrarem. Quero lembrar a vocês que todas as nossas lives estão no YouTube. E vai lá, se inscreva, dê seu like. Oi, Karina, boa noite. Vamos entrando, gente, a sala está aberta. Hoje nós vamos falar sobre a rigidez e a flexibilidade. Vamos ver de que jeito é isso, né? Como é que isso funciona. E vamos aguardar um pouquinho que as pessoas entrem. Boa noite a todos, boa noite, Sônia, vamos entrando. Lembrar vocês de que lá no YouTube eu tenho todas as lives e eu espero estar passando para vocês, assim, um pouco da minha experiência desses 20 anos de constelação e de 30 anos de cinesiologia, desse meu pensamento sistêmico, dessa abordagem sistêmica. Então, eu espero que vocês gostem dos assuntos, que eles estejam sendo para vocês assim de grande valia, porque o que eu quero é passar o meu conhecimento, porque não adianta você ter conhecimento e estudar e não aplicar, né? E não passar à frente também, né? Isso seria uma rigidez de postura, vamos combinar? Já começa por aí a nossa live de hoje. Então, vamos entrando. Oi, Cris, Irene. Vamos entrando. Thelma, vamos entrando, gente. Então, a ideia é essa, né? De alguma forma, deixar um legado para vocês, né? Daquilo que eu aprendi, né? Porque a gente tem que passar à frente todas essas informações. E hoje eu queria falar sobre esse tema, que é a rigidez e a flexibilidade. Vocês sabem, tem muita gente rígida aí? Ou tem gente flexível? Não adianta ir só para academia não, viu, gente? A flexibilidade é muito mais do que elasticidade física. Se bem que a elasticidade física tem muito a ver com a nossa elasticidade mental, né? Porque nós estamos falando de vários aspectos nossos, né? E o que é uma pessoa inflexível, não é? O que é ser inflexível? Tem tantas nuances, né? O inflexível, né? Bom, mas às vezes, falando num sentido figurado, é aquele que não possui flexibilidade, que não possui jogo de cintura, como diz o outro, né? E essa flexibilidade, na realidade, ela não está só no físico, não. Embora eu acho que vocês devam fazer um alongamento todos os dias. E assim, várias vezes por dia, na realidade. O primeiro alongamento importante é aquele matinal. Antes de levantar da cama, você já dá uma segurada nas pernas, assim, já puxa o joelho aqui pro peito e conta até 30. Fica só segurando o joelho. Isso já faz com que sua coluna dê uma alongada bacana, né? Isso eu tô falando da flexibilidade física, né? Elsa, minha querida, saudade de você. E seja bem-vinda. E assim, outra coisa também é você alongar os glúteos, tá? Porque a gente está ficando sentado muito tempo, né? Ou para trabalhar na internet, porque agora é o que nos sobrou, né? O que nos restou. Carlinhos, boa noite, vamos entrando. Então a gente fica sentado muito tempo. E aí eu gosto de fazer isso aqui, ó.
Eu pego a minha perna, essa daqui, dobro aqui e puxo aqui, ó, né? Puxo uma, conto até 30 e puxo outra. Então eu alongo a lateralidade. Isso já é a primeira flexão que você faz de manhã cedo. Durante o dia, quando você está muito tempo sentada, é importante que você alongue os seus braços, dê umas rodadas, segure os pés, né? E vai inspirando e expirando, soltando o ar e cada vez descendo. Vai bem devagar, não força a barra não. Vai aos poucos, mas é importante puxar as lateralidades. Eu vou fazer um vídeo só de alongamento para vocês. Há muitos anos atrás, eu dei aula de yoga. Há 30 anos atrás. Mas esses asanas e essas posturas de alongamento é uma coisa que a gente não perde, né? E eu tenho outras técnicas de yoga e tenho umas outras técnicas também que são muito fáceis e muito interessantes que eu vou passar para você. Alongar e espreguiçar como os gatos é fundamental, com certeza. Isso nos dá elasticidade, né? Outra coisa importante também é a respiração, tá? A respiração tem que ser diafragmática. Você tem que respirar pelo diafragma, senão a sua respiração fica curta, fica aqui, ó. Né? Eu nem sei mais respirar por aqui, porque quando você dá aula de yoga, você respira pelo diafragma. Você aprende a respirar assim. Então, quando você inspira, o ar entra e a barriga cresce. Quando o ar sai, a barriga murcha. E você tem que inspirar e expirar só pelo nariz, de boca fechada, para que você possa jogar todas as toxinas para fora. A boca foi feita para comer e para falar. Não foi feita para respirar, não. Ela não tem cabelo para fazer o filtro das impurezas, tá? Então, essa é a primeira dica que eu dou para a gente começar a flexibilizar a nossa postura. Porque a nossa mente, faz com que o nosso corpo fique rígido. O nosso corpo, ele dá uma comandada, ele vai no comando da mente, né? Então, se você tem uma mente muito inflexível, né, que é assim... São pessoas, às vezes, que só veem as coisas de uma forma só. Né? A gente diz assim no sentido figurado, são aquelas pessoas duras, elas não mudam de opinião, elas batem de frente, elas têm uma limitação. Isso se chama limitação. A pessoa, muitas vezes, se coloca nessa inflexibilidade numa postura de autoproteção, tá, gente? É uma lei da sobrevivência, digamos assim. Aliás, nós criamos muitas situações para sobreviver daquilo que nós não queremos mais lembrar e daquilo que a gente não quer mais olhar. Então, o que a gente faz? A gente fica indiferente. A indiferença para se proteger. E a indiferença, na realidade, ela é que segura a inflexibilidade, a rigidez. E quando você fica muito tempo rígido numa postura e numa forma de ser, você vai projetar isso como uma... Não é uma incapacidade, mas é um embotamento, sabe? É como se você ficasse meio entorpecido, meio apático, porque o mundo tem muitas possibilidades. Mas se você vê apenas de uma forma... É como se você estivesse num jardim, num bosque, digamos assim, e você olhasse para o bosque e só visse aquela árvore que estivesse na sua frente. Ah, eu só vi aquela goiabeira, não vi mais árvore nenhuma, ou aquele coqueiro. E uma pessoa que é mais flexível, ela vê todo o bosque, ela vê o pássaro, ela vê a mata, ela vê a cachoeira, ela vê as flores... Ela ouve o barulho, ela vê todas as nuances, ela vê as nuances do verde, né? Então, o que nós precisamos fazer é começar a ter um outro olhar sobre as coisas. Bom, quem não consegue se dobrar, né, diante das situações, se curvar, digamos assim, são pessoas que têm uma postura...
até diria um pouco dura, digamos assim. Por quê? A primeira coisa que nós aprendemos dentro da constelação, por exemplo, familiar, é reverenciar as hierarquias, reverenciar pai e mãe, reverenciar a vida, né? Reverenciar a vida, porque a vida é uma oportunidade. É uma oportunidade de crescimento, de evolução, de aprendizado, de troca, de compartilhamento, de tudo, né? De prosperidade. Então, assim, se você não tem essa humildade, né? Porque a humildade não é humilhação. E se curvar diante da vida, diante do pai e da mãe, também não é uma humilhação. É uma reverência, é muito diferente. Reverência é respeito. Lá atrás, quando eu era bem pequenininha, os meus tios usavam, a minha família, de tomar a benção pai e mãe. A gente beijava a mão dos mais velhos e pedia a benção. Isso quer dizer o quê? Que eu estava respeitando aquele mais velho, estava pedindo que ele me abençoasse para a vida, me abençoasse para andar, para ir em frente, para conquistar as coisas, para fazer diferente dele, para ser eu mesma, né? Bom, essas pessoas mais rígidas, elas têm dificuldade de ouvir. Porque existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ela pode ouvir o que você está dizendo, mas ela não te escuta. Escutar quer dizer entendimento, compreensão. Porque eu posso escutar o japonês falando do meu lado, eu escuto. Eu ouço ele, mas eu não escuto porque eu não entendo. Escutar é algo muito mais profundo. Eu estou ouvindo a buzina do carro, mas eu não sei que carro é. Eu estou ouvindo um burburinho ali na sala, eu estou ouvindo o japonês falar, estou ouvindo o alemão falar, mas eu não entendo alemão, eu não entendo japonês. Então eu não escuto na profundidade do que eles estão, na realidade, querendo falar, querendo passar, querendo nos mostrar, querendo nos dizer. E muitas vezes nós fazemos isso quando estamos conversando com uma pessoa. Quando a pessoa começa a falar alguma coisa que eu não aceito, a primeira coisa que eu faço é blindar, me dar um curto-circuito de ouvido e eu não escuto o que ela fala. Quando ela acaba de falar, eu ouvi ela falando blá 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 blá. Mas quando ela acaba de falar, eu digo, meu Deus, o que ela falou mesmo? Ela diz, e aí, o que você acha? E aí você fica com cara de quê? De pastel. Porque você não sabe responder. Você não esteve presente. Então, a rigidez nos faz ficar ausente da nossa vida, distante de nós mesmos, daquilo que nós somos. Que é uma diferença muito grande do que você é, daquilo que você se transformou, das crenças que você se enquadrou, né? Como se você tivesse colocado num cercadinho. Bom, e isso faz com que a pessoa não dê o braço a torcer, ela pode inventar 1000 coisas. A gente não consegue, às vezes, persuadir essa pessoa, a gente não consegue comover ela, não consegue ter um diálogo gostoso, digamos assim, né? Porque parece que sempre tem um embate, sempre tem um senão, sempre tem um corte, sempre tem algo que te deixa meio um cara assim, que eu não estou agradando, né? É assim, é uma pessoa que não consegue se alterar diante das mudanças, né? Ela tem uma dificuldade, porque ela está presa num projeto que ela mesma criou ao longo da vida dela. Cada pessoa tem um histórico pessoal, né, daquilo que ela vivenciou. E se ela não conseguiu dissolver aquilo, solucionar aquilo, aceitar aquilo dentro dela mesma, ela tem muita dificuldade de mudar essa armadura, essa proteção que ela colocou em torno dela, né?
essa pessoa, ela acaba não conseguindo se adaptar às situações, algumas situações. Ela pode ficar intransigente, ela pode ficar intolerante, e ela está muito presa. Eu, quando olho para uma pessoa assim, que ela ficou indiferente, ela cristalizou em algum momento da vida dela, lá atrás, com relação a pai, a mãe, a família, ou a sociedade, ou situação em que ela viveu. E aí o que ela faz? Ela vem para o momento presente nessa autodefesa. E ela fica recriando uma hostilidade interna. Ela deve ter se sentido maltratada, injustiçada. Ela se frustrou com alguém ou com alguma coisa. E o problema disso é ela repetir esse projeto na vida dela. No trabalho, nas relações, no amor, né? Então, ela fica repetindo situações que acaba sendo mais do mesmo. Ela muda de amor, muda de país, muda de casa, muda de trabalho, mas o projeto da autoproteção, da autodefesa dela, digamos assim, que é uma defesa de sentimento, para não se frustrar de novo, faz com que ela fique cada vez mais ressentida, antagônica, digamos assim. Sabe aquele sentimento de que eu boto soldados na minha frente para me defender e eu estou sempre reativa? O processo do antagonismo é a reação. Eu não ajo, eu reajo. E isso é muito ruim, porque você não tem uma abertura para aceitar o diferente. E nós somos todos diferentes um do outro. Nós temos sentimentos, pensamentos muito diferentes um do outro. E aí a pessoa fica rígida nessa postura. E isso pode cada vez deixá-la mais apática em relação às mudanças, possibilidades de mudança. E isso tira dela o maior recurso que ela tem internamente, que é a criatividade dela. Uma pessoa rígida não é criativa, gente. Ela não pode ter criatividade, porque ela está aprisionada num padrão mental, numa inflexibilidade diante de algum projeto. Numa agência de publicidade, uma pessoa reativa, um chefe que é crítico e que é inflexível diante de uma crença dele, ele vai ter muita dificuldade para aceitar as opiniões dos outros. Ele acha que a ideia dele sempre é melhor. E não é assim que funciona. Nós temos que ouvir várias ideias para que a gente possa fazer um projeto bacana, que seja bom para todos, não só para mim, para o outro, mas para aquele que nós estamos produzindo, para quem estamos produzindo. Bom, a reação dessa pessoa pode ser que ela fique muito questionadora. Então, tudo ela questiona. E ela contesta. E porque ela contesta, ela pode se sentir sobrecarregada. Isso sobrecarrega ela, porque nunca tá bom bastante, né? Ela não consegue tirar o melhor da situação. E isso tira dela o otimismo. O otimismo vem quando a gente tem uma aceitação. Aceitação daquilo que é diferente, que não é igual. Eu aceito que o outro pense diferente de mim. Eu não sou obrigada a fazer igual a ele, eu não sou obrigada a seguir a cabeça dele, mas eu aceito. Isso não quer dizer que eu seja inflexível, não. Eu estou aberta a mudanças, porque eu estou escutando. E se ele falou uma coisa bacana, que seja interessante, por que eu não vou usar isso? Por que eu não vou usar só porque a ideia é dele? Não. Então, o que nós precisamos é observar que não existe disputa nas situações. Selene, nós estamos disputando o tempo todo. Peraí.
Nós estamos falando de flexibilidade diante das diferenças. Aí alguém me pergunta assim, Silene, como quebrar essa rigidez mental? Então, assim, nós precisamos ter um movimento de ação. Sair da reação para a ação. Sair da hostilidade, do antagonismo, para uma ação criativa, para o entusiasmo verdadeiro. Para você se admirar. Porque uma pessoa inflexível, ela está cheia de limitações, porque ela talvez não tenha tanto encantamento por ela, tanta admiração por ela. Lá atrás, ela pode ter se sentido injustiçada, pode ter se sentido maltratada e não vista como ela gostaria. E então, ela acha que ela não é atraente o suficiente. Então, ela se mantém numa postura, ela cria essa imagem, ideia pré-concebida dentro dela e ela se protege ali, se blindando dentro daquele artifício que ela criou. Pura sobrevivência, né? Porque nós não estamos aqui para sobreviver, nós estamos aqui para romper essas barreiras, abrir a portinhola do cercadinho e sair fora e experimentar toda a gama de coisas. Ok, como quebrar a rigidez mental? Primeira coisa é botar foco. Uma luz nas suas emoções na hora em que você fica duro, que você se impõe diante do outro na sua dureza. Quando você, por exemplo, está propenso a recuar de alguma coisa, de algum projeto, a mudar os seus planos ou uma ideia que você tinha pré-concebida, olha para você e pensa como é que você se sente. Como você se sente diante dessa situação? Por que você vai recuar? Por que você não pesquisa, não conversa com outras pessoas, não escuta outras ideias, não se alimenta de outros saberes para que você possa aumentar o seu próprio saber? Não é? Então, eu estava falando agora esse final de semana em Vitória para os meus alunos de constelação, que eu estava dando uma formação e foi presencial lá. E eu estava falando para eles a importância de você estar sempre aprendendo. E quando você aprende, você vai buscar um mestre, né? Algo que tenha um saber diferente. E todos os encontros que nós temos são mestres. Os nossos amigos são nossos mestres. As nossas relações são nossos mestres. Os nossos filhos são nossos mestres. Eles nos ensinam como dar limite, como ser amável, como ser afetuoso, como ser provedor, como lutar para manter a casa. Eles nos ensinam tudo. E os nossos amigos, eles nos dão feedbacks importantíssimos. E nós temos que aprender a ouvir para poder melhorar a nossa forma de agir e de ser. Então, procura se sentir, procura observar o seu corpo, como ele reage no momento em que algo vem para você de forma diferente. Sinta seu físico, sinta a reação, veja se é confortável estar diante do outro tão reativo, sem saber da resposta ou dando resposta na lata, deixando a pessoa machucada. Tá. Em janeiro, tá lá no meu site. Eu vou falar para vocês. Então, assim, você tem que saber como você sente no seu corpo, tá? Alimente o teu desejo de crescer. A primeira coisa e conselho que eu dou para uma pessoa que às vezes é dura na sua rigidez, na sua postura, com dificuldade de mudar de opinião, alimente isso. E eu estava falando para os meus alunos que eu sou docente de uma pós-graduação por notório saber. O que eu fiz? Eu não tenho titulação, mas eu sou docente porque eu tenho a prática, eu tenho conhecimento, eu tenho a teoria, eu sou uma pioneira. Eu comecei, fui uma das primeiras no Brasil. Então, esse notório saber me dá esse respaldo para passar à frente.
mas eu quis fazer a titulação. Então eu me inscrevi e paguei o curso como aluna e tomei posse da minha titulação. Eu fui buscar. Eu não fiquei esperando que a coisa caísse do meu colo. É isso, nós somos aprendizes o tempo todo. Essa flexibilidade é que nós temos que ter. Ir lá e se colocar para o saber do outro e absorver aquilo que nos serve. Nem tudo vai servir. Em todas as coisas, nem tudo vai nos servir. Mas temos que ter a flexibilidade de buscar e tomar para nós aquilo que nos serve. E acrescentar aquilo que já sabemos. Porque nisso nós crescemos, nós evoluímos. Tá? Essa ragação de seda me emociona, hein, gente? Bom, sabe por quê? Porque eu sempre digo isso, que a rigidez de postura, a rigidez mental, ela te entorpece e te mantém fixado num lugar. Ela te deixa no mesmo lugar, sabe? É como se você estivesse patinando e não conseguisse sair, dar uma avançada. Então, quando eu criei o treinamento de curar o curador, eu criei exatamente por isso. Para que os nossos terapeutas estivessem trabalhados, tivessem esse embasamento para poder olhar para a dor do outro sem refletir a sua própria dor no outro e ficar imparcial para poder trabalhar. Porque a pessoa que está imparcial, ela está inflexível, ela ainda não ressignificou a sua própria dor, ela ainda não resolveu, não solucionou a sua dor. Então ela vai para um trabalho rígida, inflexível. Como é que ela vai ser uma terapeuta bacana? Como é que ela vai poder ajudar o seu cliente se ela não olhou para a dor básica dela, que é fundamental? Então, eu fui para a pós-graduação e, olha, me trabalhei pra caramba. Foi ótimo. E você acha que a gente não tem problema? Só porque está aqui sentada? Porque já tem o notório saber? Nós somos encarnados, nós somos gente, nós somos humanos. Temos famílias, temos problema. A pandemia está aí, pegou todo mundo de calça curta. Então, assim, todo mundo tem problema. Agora, como você reage aos problemas é que é a grande diferença. Se você tem jogo de cintura, se você tem flexibilidade, você tem criatividade. E a criatividade são os seus recursos, são os seus talentos, são os seus dons, suas qualidades. E você pode fazer 1000 coisas diferentes e você botar para fora toda essa habilidade que você tem na hora da crise. Porque se você não faz uma coisa, você vai fazer outra. Não estou ganhando dinheiro com isso, vou ganhar dinheiro com aquilo. Eu gosto de fazer isso, então vou fazer aquilo, vou ganhar dinheiro com isso. Porque é a troca, nós vivemos da troca. O dinheiro é importante, o dinheiro é sagrado. Ele comanda o mundo. O meu trabalho tem um preço, o seu trabalho tem um preço. Quanto mais você sabe, mais você tem possibilidade de ajudar o outro, mais conhecimento você tem, mais possibilidade de soluções. O teu campo mostra para o campo do outro, porque nós estamos num processo evolutivo de espaço quântico. Eu estou no campo, todos que estão presentes estão no campo. Porque nós somos um no final. Percebe a grande diferença de você se trabalhar? Saber passar com absoluta segurança. Sim, também. Quanto mais você tem respaldo para poder falar, porque você já passou por aquilo, você já solucionou, você encontrou uma solução boa para aquilo. Porque nem estou te dizendo que todo trabalho que a gente faz, você encontra a solução que você quer, porque aí é uma rigidez. Quando você vai para um trabalho de constelação, querendo ver aquilo que você quer, você está querendo manipular. E a mesma coisa é um terapeuta. Um terapeuta, ele não vai fazer nada. Ele vai se colocar a serviço do campo.
O fenômeno é que vai mostrar para ele de que forma ele pode ajudar. Essa é a grande diferença da flexibilidade de um terapeuta, de um facilitador, de um advogado, de um professor, né? E eu estou achando maravilhoso que nós conseguimos agora na Associação Brasileira de Consteladores, que eu sou uma das fundadoras e ainda estou lá dentro, nesses 20 anos, ainda não consegui sair de lá, mas eu acho bom, porque a gente tem muita ideia e a gente vai passando ideia para os novos e eles vão fazendo. E a Dara, que é a nossa presidente no momento, conseguiu que, numa limiar em Brasília, que fosse colocada uma cadeira no magistério, né, para que os professores tivessem uma cadeira. Ele não vai ser constelador, ele vai ter uma cadeira de pensamento sistêmico, de consciência sistêmica, porque quando você tem uma consciência sistêmica, você leva para a sua vida, para o seu trabalho, e a sua vida fica muito mais fácil de ser vivida, com certeza. Eu fiz um curso de PNL, lá teve um módulo de constelação familiar, me ajudou muito. Fernanda, então, eu tenho muitos alunos que, inclusive, vêm porque querem se trabalhar. Na realidade, eles estão se trabalhando, né? Eles estão aprendendo pensamento sistêmico, porque é um treinamento básico que você faça, de 8 módulos, vale muito a pena, porque você tem um outro entendimento sobre o universo pessoal, o seu universo familiar, né? Sobre o universo que nós vivemos. É assim, de psicólogo chegar e dizer assim, nossa senhora, eu vou ter que esquecer tudo que eu aprendi agora, porque é outro pensamento. Sim, é outro pensamento. É muito mais amplo, é muito mais universal, é muito mais integrado, é muito mais quântico, porque todos pertencem, todos fazem parte, todas as situações são importantes e nós precisamos olhar para ela com essa flexibilidade. Como é que eu vou trabalhar um assassino, um pedófilo que é visto, ou um abusador que é visto pela sociedade como um cara que fez, que aconteceu, que as pessoas criticam, julgam e excluem o tempo todo? Essa pessoa é um ser humano. Nós não sabemos o que a levou a chegar lá, a viver daquele jeito, a fazer o que ela faz. Muitas dores ela pode ter na alma dela, ela ter passado por muitos abusos, muitas situações difíceis, e ela criou uma couraça de vingança, de antagonismo, de hostilidade, e ela reage. Em vez de agir, ela reage. A reação é uma coisa impensada, é uma coisa rígida, é uma coisa sem criatividade, que é pum-pum, é ping-pong, bateu, levou. Não é assim. Como é que você vai parar para pensar? Breathe, respira. Respira para poder pensar, gente, pelo amor de Deus, senão vocês vão ficar rígidos na postura. Se vocês não respirarem, não vão oxigenar o cérebro. E o cérebro vive de prana. Prana é luz. Se você olhar de dia, você vai ver o prana. Você olha para o céu, você vai ver o prana, assim, ó, feito uma minhoquinha de luz no horizonte. Você vai ver quanto prana existe. Isso é partícula elétrica que você bota para dentro do seu cérebro. E isso te ajuda a enxergar, a ter mais clareza nas coisas na hora de agir. Você não age por impulso. Você dá um passo para trás, respira fundo, amplia a consciência, olha para o todo e aí você para pensar na ação que você vai ter e não na reação. Senão você é capaz de matar. Porque você não pensa, você não respira, você age por impulso. Isso é um tipo de inflexibilidade, ok? Então desenvolva a empatia
por exemplo, que é um outro recurso para melhorar. Seja afetuoso com você, principalmente. Porque o rígido, ele não é afetuoso nem com ele. E quando ele não é afetuoso com ele não é gentil com o outro. E gentileza gera gentileza, né, gente? Sim, porque aumenta a sua percepção, a sua clareza, os seus sentidos. Porque exatamente o contrário de rigidez, de inflexibilidade, é o equilíbrio, né? Ou você é equilibrado e você é flexível e, portanto, você está em sintonia fina com uma consciência mais ampla que te mostra todas as possibilidades. Porque enquanto você fica assim, olhando só para uma postura, para uma forma de agir, você está como antolhos. Sim, antolhos. Você só vê desta forma. E quando você faz uma cinesiologia quântica, por exemplo, que nós vamos nas idades, olhamos as questões, a pessoa diz, nossa, mas lá nessa idade eu me senti assim, foi assim. Ah, então foi aí que eu criei essa rigidez de postura. Eu fiquei hostil porque eu me senti tão injustiçado. Aí ele vai sacando, ele vai percebendo a si próprio, ele vai voltando para ele, para a sintonia fina com a essência dele, com o eu dele, com o eu sou. Porque nós não somos, nós estamos. É muito diferente. Eu estou me sentindo raivoso, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo depressivo. Eu estou me sentindo, mas a minha essência não é isso. A minha essência é divina. Eu sou flexível, eu sou uma coisa maravilhosa. Então, eu tenho que olhar para isso, para quem eu sou. Se eu ficar rígido, inflexível numa forma de pensar e de agir, eu acabo não percebendo quem eu sou mesmo. E aí eu fico o quê? Na sobrevivência, na inflexibilidade e na rigidez de postura. Então, uma das coisas importantes que você tem que fazer é abraçar os seus erros. Aceita, que dói menos. Afinal de contas, você erra, meu bem. Você não acerta o tempo todo, não, desculpe. Nós estamos vivos, encarnados, somos crianças. Aos olhos de Deus, nós somos crianças. Então, nós estamos fazendo o quê? Crescendo. Isso. Alguns já até adulteceram. Outros estão ainda muito infantis. Toda vez que você aponta o dedo e bate de frente e reage, você está olhando de onde? De que idade? Está reclamando de quem? Será que é dessa pessoa mesmo que está na tua frente? Ou é do papai, ou da mamãe, ou da vovó, ou daquele que te criou? Ou do professor? Tá? Então, presta atenção. Errar faz parte, é humano. E repetir erro, aí desculpe. Alguns dizem que é burrice. Meu pai dizia, minha filha, errar é humano. Repetir é burrice. Então, se você errou, não faça de novo. Vamos aprender para fazer diferente, não é? Se tiverem alguma pergunta, podem fazer, ok? Oi, Mi, querida! Todo mundo aí, que maravilha! Adoro! Então, não busques verdades absolutas. Normalmente a pessoa é rígida, é cabeça dura e acha que a verdade dela é absoluta. E aí as escolhas e as decisões não estão abertas, né? Não estão... ela se fecha dentro do próprio sistema dela e ela não consegue escutar nem a opinião do outro, nem da essência dela. Nem sabe meditar muitas vezes. Tem dificuldade de meditar. Porque o pensamento dela é tão fechado, é tão encapsulado, que às vezes ela tem essa dificuldade de esvaziar a mente. Porque esvaziar a mente é se colocar aberto ao todo. E o todo? Como assim? Né? Como entender o próprio erro sem julgar? Ué, dessa forma, é aceitar. Aceitação é uma coisa genuína. Eu acabei de falar isso. Você
é humano. Então você tem que aceitar que errou. Então, se você errou com alguém, diz, cara, desculpe, eu sinto muito, pisei na bola com você, né? Como dizia o outro, pisei na jaca e pum, caí, me arrebentei, fiz tudo errado, mas ainda está em tempo. Eu posso ver onde errei e posso, pelo menos, te dizer, me desculpe. Sim, claro, com certeza, porque a importância de um professor, ela está dizendo que quero fazer a formação em constelação familiar, me ajudará muito no trabalho, sou professora em escola de tempo integral. Nossa, imagina, porque assim, ser professor não é ser pai nem mãe, né? E hoje, agora com a pandemia, nesse ano, muitos pais perceberam o que é e a importância de um professor. Porque um professor tem que ter flexibilidade, tolerância, paciência dobrada, porque o filho nem é dele. Ele tem que ter jogo de cintura, porque ele não sabe como agir muitas vezes. Porque hoje não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Na minha época, ficava de castigo em pé de frente para a parede, olhando para a parede. E pai e mãe não reclamavam, não. Você não ia preso, não. Na época da minha avó, tinha palmatória. Ninguém ia preso, não. Hoje, você tem que botar o filho, sim, tem que dar limite e botar ele no cantinho do pensamento. Não é que você tenha que bater no filho, não. Mas você tem que botar ele no cantinho do pensamento, porque ele tem que pensar sobre o que ele fez. Ah, Selene, ele não tem essa ideia. Criança tem. No útero materno, a criança já começa a fazer a base dela, tá? Isso aí é uma outra história. E nós vamos falar sobre isso outra vez. Então, quando a pessoa se fecha nas opiniões dela, ela fica muito limitada, né? Ela não consegue se curvar nem se dobrar muito tempo. Vocês viram aquela foto lá no meu folder? Aquela foto lá sou eu, tá? Eu não faço mais aquilo por causa da minha coluna, mas eu ainda faço quase aquilo. Porque antigamente eu fazia assim, ó, e fazia uma invertida. Eu ficava de 4 ao contrário. Hoje eu nem me atrevo a fazer isso, pela idade, claro. Mas essa flexibilidade eu tenho muita flexibilidade. Porque a gente não para de fazer. Porque a flexibilidade física é também a flexibilidade mental. Então, a pessoa rígida, ela tem que demonstrar essa agilidade, essa elasticidade, tanto mental como física, né? Então, eu já falei que a rigidez mental é essa forma doida da gente ficar pensando sempre daquele jeito, daquele padrão. É um padrão compartimentado, né? É isso e acabou. Ninguém me tira da cabeça que é isso. Bom, como ser uma pessoa menos dura? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta aí? Tá, então vamos lá. Existe uma coisa que se chama universo, né? Agora mesmo nós passamos por um eclipse. Aliás, um eclipse poderoso, segundo a astrologia, vai mexer com muita gente, né? E já tá mexendo. Tá puxando o tapete de muita gente. Isso talvez seja Urano, porque Urano, ele puxa o tapete. Quando ele puxa o tapete, tu cai, tu tem que levantar. E se tu tiver rígido, tu quebra uma perna, tu fica torto, tu não sabe para onde vai, tu fica perdido. E mesmo com muita criatividade e muito jogo de cintura, às vezes tu fica sem saber como agir em determinados momentos difíceis nesse movimento da pandemia, né? O universo nos provou que ele está mudando o tempo todo. Porque o eclipse mostra, né, a Lua se colocando na frente do Sol e tapando o Sol. E todo dia anoitece, todo dia amanhece, gente. Isso quer dizer o quê? Que todo dia acontece coisa nova. Todo dia o universo está mudando.
Se ele muda e nós somos filhos do universo, por que nós não vamos mudar? Por que a gente tem que ser sempre a mesma coisa? Né? Então, essa é a primeira coisa que nós temos que observar. Que nós temos que mudar. Então, quem muda é você. Ninguém pode dizer para você o que fazer. Você tem que buscar. Não é por falta de conhecimento, porque existem curso de tudo, existe livro em tudo. Antigamente os ensinamentos eram herméticos, a gente tinha que entrar nas escolas iniciáticas para poder aprender. Mas hoje, aqui, né? Curso em Milagres, Urântia, livro de Urântia, um monte de livro maravilhoso, né? Das escolas todas, aí para você ver. Bom, outra coisa é enfrentar os seus problemas de frente. Não adianta guardar na gaveta. Tem luto, tem que fazer o luto, tem que chorar, tem que sofrer, tem que passar pela situação, tem que vivenciar e tem que resolver da melhor forma possível no momento, né? Naquele momento em que você está vivendo. Você não pode se privar da dor, porque ela vai ficar retida, ela vai ficar aprisionada, encapsulada dentro de você. E aí, uma hora você pode tirar sem te machucar, ou não, né? Vai saber o que ela vai gerar no seu corpo físico. A forma mental rígida, sabe aquelas pessoas que ficam o tempo todo com uma coisa na cabeça, às vezes ocupando um espaço de coisa que nem existe, que aí é o pessimismo. Por quê? Um cara que é rígido, ele não é otimista, porque ele não tem aceitação, e a aceitação é genuína. A aceitação te traz o otimismo, que é a possibilidade de olhar para algo novo. É a possibilidade de ver uma história nova, uma saída nova, né? Uma estrada nova, um atalho novo, um trabalho novo, um projeto novo. É isso que faz com que você entre no equilíbrio. Equilíbrio é estar em sintonia com a criação, né? Criador, criatura, criação. É mais ou menos esse jogo de palavras que faz sentido em estar no equilíbrio e no seu eixo. Bom, sinta tudo, se permita, né? Ah, não posso fazer isso, não, porque isso não é certo, não, porque aquilo é errado, não, porque eu não posso fazer assim, porque isso é crença, tudo crença. Desde que você não esteja invadindo a privacidade alheia, desde que você não esteja maltratando o outro, invadindo o outro, seja lá de que forma for, tudo é permitido para você, o melhor para você. Então, quando você se bloqueia dessa forma e diz, não posso, isso não tá certo, porque isso é errado, parará, porque isso vai me fazer mal, porque vai contra os meus princípios. Que princípios são esses? Eu só conheço de princípio legal mesmo os 10 mandamentos, né? Então, e um deles que para mim chama-se ética pessoal. Faça para o outro aquilo que você quer que façam para você. Não faça para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Simples assim. Entendeu? Básico. Isso é básico. É a lei básica. Isso já é uma flexibilidade. Então, se as coisas não saem como você quer, você fica antagonista, fica hostil e vai cada vez mais se limitando. Isso não te leva a nada, porque você não tem controle absoluto de nada. Você não pode mudar o planeta, você não pode mudar as pessoas, você pode mudar a si próprio, né? Uma outra coisa é seja uma pessoa de verdade. Não seja uma pessoa falsa.
Ah, Selene, você está dizendo o que com isso? Sim. Quando eu me coloco para social, me coloco para uma relação, me mostro para uma relação de um jeito que eu não sou, eu estou sendo falsa. Falsa com outro? Não, comigo. Porque eu estou numa propaganda enganosa. Eu estou me mostrando de uma forma que eu não sou. Bom, o que eu vou ganhar com isso? Eu começo a criar uma forma de ser e de agir lá na infância, porque eu começo a criar crenças. Crenças a meu respeito. Que eu sou assim, que eu faço assim, que eu fiz assado. E são coisas, às vezes, que nem aconteceram, mas que eu interpretei. Coisas que me disseram, mas que eu acabei interpretando e fazendo assim. Então, a postura que você adquiriu, digamos assim, que você forjou para poder se defender, para ficar indiferente e protegido daquela historinha, não vai adiantar nada, porque uma hora ela vai te quebrar, ela vai te machucar e você vai se mostrar que a gente acaba sendo aquilo que a gente aprendeu a ser. Então, esse autoconhecimento, a partir da cinésio, a partir do trabalho de constelação, porque você vê a sua alma agindo, você vê a sua alma atuando, e às vezes a sua alma quer morrer e você nem sabe. Quando você vê a sua alma indo para o chão, se deitando, querendo morrer, sofrendo, você não sabia que ela estava tão mal assim. Porque você se endureceu tanto, colocou tanta couraça para se proteger, que você não percebeu que você estava sufocando a sua essência, o seu eu verdadeiro. E aí pode ser tarde demais. Tarde demais. E isso aqui é ruim. É isso que eu falo, gente, olha, paga. Não tem dinheiro que pague isso. Mas não tem mesmo. Quando eu olhei que lá atrás eu queria morrer, há 20 anos atrás a minha alma estava indo para a morte, eu não sabia. Eu não tinha a menor noção. Porque eu estava querendo ir atrás da minha mãe. Porque eu tinha um amor interrompido. Então, assim, eu acabo minando a minha vida com doenças, com sintomas, com situações, sem eu perceber. Eu crio uma coisa, eu vibro uma coisa e falo outra. É uma fragmentação tão grande da alma da gente que a gente não sabe. E quando você se coloca fora do contexto e você pode olhar para aquela tua alma, para a alma do teu pai, para a alma da tua mãe e ver realmente quem eles são, o que eles passaram, faz com que você tenha um outro entendimento sobre aquela crença infantil que você imaginou que não era amada, que não era querida, que não era cuidada, sabe? É tão lindo. Você encontra com uma parte sagrada de você mesmo, que é esse movimento amoroso e afetivo que te deu a vida, que trouxe você para essa experiência fantástica que é viver com todos os altos e baixos, com toda essa roda gigante que a gente está vivendo. Uma hora a gente está em cima, outra hora está embaixo, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Faz parte, assim é a vida. Mas o importante é o eixo. O eixo não pode se desequilibrar, porque senão a roda quebra. E é você que mantém esse eixo, olhando para a sua essência, olhando para o amor que habita você, para a sua tolerância, para a sua paciência diante das situações difíceis, para que você possa aprender a contornar isso na hora que acontece. Não é fácil. É trabalho, gente.
É trabalho pra caramba. Você acha que é? 40 anos de praia. Fica pensando que é? Muito trabalho, muito estudo. E vamos trabalhar aqui, vamos nos conhecer. Bom, então, primeira coisa é: deixe a armadura pra lá. A vida é uma passagem e você não está na guerra. Nós estamos numa guerra virtual. Quando você fica pesado, você deixa de agir, né? Quando você carrega essas couraças, essas imagens, essas crenças, você deixa de agir livremente. Você dá pequenos passos. Você não dá passos grandes. Você não ousa. Você não coloca a sua determinação, você não se sente em igualdade, a sua autoestima fica baixa, você acha que não é competente, porque não te amaram, ou porque te abandonaram, ou porque não olharam para você como você queria que olhassem, porque você criou crenças infantis. Então está na hora de tirar essas crenças, de modificar essas situações. São pequenas coisas, tá, gente? Mas para criança é muito, muito. Bom, eu fui fazer clássico porque eu detestava matemática. Porque lá no CA, aprendendo a ver hora, eu errei, a professora me botou de castigo, em pé, virada de cara para a parede. Horário. Números. Eu nunca quis saber de física, de matemática, de nada. E, no entanto, a matemática é tudo. Hoje eu vejo isso, né? Depois do trauma passado, depois da recuperação, de eu já ter reverenciado os meus mestres todos, a situação muda para você, né? Então é isso que a gente tem que ver. De que forma que eu reajo por conta de uma pequena coisa. Que imagem que eu faço de mim por conta de uma pequena coisa? Eu mudo um caminho por isso, muitas vezes. Bom, o equilíbrio... deixa eu ver a hora aqui. Ih, já estamos em cima da hora. O equilíbrio te traz essa criatividade, porque te coloca em sintonia com a sua essência, com você mesmo, com as suas possibilidades, com seus recursos, com seus talentos, né? E você tem que saber qual é o seu papel, qual é o seu lugar no mundo. E ser flexível no amor também, não tomar decisões precipitadas, é olhar para o parceiro olho no olho, mão na mão, conversar e abrir o seu coração. Porque senão ele fala alguma coisa ou ela fala, você revida. E daqui a pouco você já não tem mais um olhar, já não tem mais uma compreensão, você já tem inimigos dentro de casa. E aí fica difícil. Então, antes de tomar qualquer decisão da tua relação, busque uma constelação para ver o que vocês estão espelhando. Sejam mais flexíveis em olhar para o seu parceiro ou para a sua parceira. Meus amores queridos, me acompanhem lá no YouTube, dê o seu likeinho e se inscrevam. E participem os seus amigos, todas essas lives, porque muita gente pode se beneficiar com isso. Até quinta-feira, se Deus quiser, eu espero. Não, quinta-feira é Natal, não vai ter semana que vem. Agora a gente se vê entre Natal e 31, pode ser que a gente se veja, tá bom? Vamos ver ainda. Eu dou notícias. Beijo, até! Bom Natal! Vocês vão receber aí um encerramento de Natal, ainda vou mandar para vocês. Um beijão, fiquem com Deus.